amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Eu Vou Comigo. Eu sou a Lívia e te guio nessa jornada de viver na melhor de nossas companhias, nós mesmos. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem você vai? Vai com quem? Eu vou comigo! Então, estamos falando de Portugal. Hoje a gente vai terminar Portugal e vai mudar de país. Então fica aqui comigo. E se você ainda não viu as coisas que a gente tem falado e tem colocado lá no Instagram, vai lá na página e segue para não perder nada. E se inscreve aqui também nos canais para você não perder nenhum podcast assim que eles subirem. Então vamos lá. A gente voltou para Lisboa, né? Eu tava em Peniche e vim embora para Lisboa. Fui conhecer em Lisboa vários lugares legais. Tem o Mercado 24 Horas, que é um lugar super legal, bondinho para você andar. Até aí eu já tava apaixonada no Pão de Deus. Gente, eu sou apaixonada no Pão de Deus. Pão de Deus é pão de Deus. É uma coisa que é muito maravilhosa de Portugal. Eu queria que tivesse iFood de pão de Deus pro Brasil, porque é um pão doce que você pode comer até recheado de presunto que eles vendem na padaria lá, que ele é gostoso de qualquer forma. Então eu já tava me deliciando, super na vibe de Portugal, já tava acostumada, andando bem por lá. E eu fui também com o objetivo de fazer a carteira da Ordem dos Advogados de lá, como eu já falei em 2 podcasts. E deu certo de eu conseguir organizar a documentação e cumprir algumas burocracias necessárias. E uma das burocracias necessárias era encontrar um advogado que assinasse para mim os documentos. E nessa que eu fui esperar esse advogado, eu já tinha combinado tudo com ele, eu sem querer descobri um museu que chama Calouste Gulbenkian, que foi um magnata do petróleo e um grande agiota. E ele tem uma fundação. A família dele, depois que ele faleceu, criou uma fundação com as coisas que ele gostava de colecionar. E eu não sabia que isso existia ali em Portugal e nem qual era o tamanho disso. E tinha que matar um tempo ali. Falei, tá bom, custava uns 8 euros para entrar. Tá bom, né? Vou conhecer. Eu gosto muito de museu. Eu gosto bastante de obra de arte. Eu gosto de conhecer. Eu acho fascinante. E assim que eu entrei, já dei de cara ali com moedas da Grécia Antiga. Nossa, moedas em metal, né? As primeiras moedas em metal cunhadas no mundo, na história. E eu já fiquei, caramba, uau! O que tem nesse lugar? E aí, a hora que eu entrei de verdade, tinha uma infinidade de tapete persa, de jarras de jade, de louças, de esculturas. Tinha Rodin, tinha Rembrandt, tinha Monet. Nossa, eu fiquei fissurada. Falei, meu Deus, como assim que tem esse negócio aqui? Ninguém me contou. Nem sabia, fiquei horas, quase que perdi meu compromisso lá, porque eu fiquei horas ali, viajando. É muito legal e a curadoria é maravilhosa, então o lugar é super bonito, é muito agradável, você nem percebe o tempo passar quando tá lá dentro. Eu me perdi realmente ali no tempo, foi muito gostoso. Aí segui pro meu compromisso, deu tudo certo, consegui fazer o que eu tinha que fazer. Tive mais 1 ou 2 dias ali em Lisboa, voltei pro Porto um dia, fui comer a francesinha. Gente, a francesinha é super tradicional. Quem for para Portugal tem que experimentar e assim, é muito gostoso. Quem não é vegano nem vegetariano, eu não sei se tem opção vegetariana, talvez tenha, mas é pra gente o que a gente chamaria de x-tudo. Tem salsicha, tem bife, batata frita, tem molho. Nossa, o molho da francesinha é sensacional e ainda vem com ovo em cima com gema mole, juro, é muito, muito bom. Aproveita, faz aquele rolê de viagem que você toma só café da manhã e vai almoçar no final do dia e vai comer uma francesinha. E tem um perrengue do Porto que eu quero dividir com vocês.
que teve um momento que eu tava inclusive procurando esse lugar para comer a francesinha. E Porto, né, gente? Uma cidade pesqueira, né? Assim, com uma tradição pesqueira, cheia de gaivota. E ok, até aí tava tudo bem, gaivota pra cá, gaivota pra lá. Eu parei pra ver um endereço, na época eu usava bastante Foursquare, aonde que tinha a melhor francesinha ali do Porto. E parei, tô assim olhando minhas coisas, escutei uma gaivota dar um berro e senti um jato da minha cabeça até o meu pé. No meu celular, na minha mochila, tudo. A gaivota fez um super cocô na minha cabeça. Eu fiquei com um cheiro de peixe na hora. Eu queria morrer. Falei, meu Deus, e agora? E ainda faltava muito tempo para eu ir embora, porque a Carlota foi trabalhar lá de novo. E ela ia embora umas 11 horas da noite só. E isso era final da tarde. E eu falei, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo agora com esse cheiro de cocô de gaivota, da cabeça aos pés? Eu acho que eu fiquei até grisalha de tanto cocô que tinha no meu cabelo. A sorte, na verdade, que eu sempre fui bastante prevenida, né? E levo na mochila um rolo de papel higiênico e um tubo de álcool gel desde antes da pandemia. E aí fiquei eu num canto, me lavando, jogando álcool gel na cabeça e passando papel, e limpando a roupa, e limpando a mochila, e limpando meu celular, e limpando tudo. Ou seja, gaivotas, tomem cuidado para não parar embaixo do fio, porque eu parei bem embaixo do fio que tava a gaivota. Nem culpa a gaivota, culpa a mim mesma, né? Nem olhei para cima. Mas tudo bem, é uma história boa para contar aqui no podcast. Aí fiquei mais uns dias ali em Lisboa e fui seguir para o próximo destino. E o próximo destino seria Ibiza, que era o que eu tinha super planejado, que eu gostaria de fazer, era um sonho ir para Ibiza. E eu tenho uma amiga que mora na França que gosta muito de Ibiza. E aí conversei com ela na época, mas por problemas pessoais ela não conseguiria ir para Ibiza e me convidou para ficar na casa dela em Paris. E eu pensava que ia para Paris só quando fosse bem mais velha, nem tinha vontade de conhecer Paris, imagina. Mas ela me convidou para ir para lá. Ah, tudo bem, né? Tá aí uma oportunidade de conhecer Paris com uma pessoa que mora em Paris, então vamos. E aí peguei as minhas coisas e fui para Paris. Fui para Paris, fui de avião, porque Paris é bastante longe de Portugal. E aí também já cheguei e já foi maior perrengue no aeroporto de Paris, porque eu falo zero francês. Eu aprendi entrada, saída e algumas coisas. Eles não são muito a favor do inglês, mas se você usar da simpatia e do charme, e nem falo do charme feminino, falo do charme humano mesmo, de falar um bonjour e dar uma risadinha e né? Fingir ali que você tá falando um francês, pelo menos para você dar aquela entrosada. Eu, pelo menos, tive uma recepção bastante aberta, assim, dos franceses. Porém, caso você não queira usar do seu charme ou esteja sem essa vontade, queira chegar falando um pouquinho mais de francês, tem um e-book grátis muito legal do 123 francês que chama Frases Úteis para Viagem. Eu vou deixar o link aqui na minha bio. E eles ensinam a chegar no aeroporto, pegar transporte, ensinam um pouquinho da cultura da França. É bem legal para você ter aí no seu celular e até se você não for viajar, para dar uma fuçada um pouco mais no francês. E essa realmente é aquela dica quem avisa amigo é, sabe? Porque se eu tivesse chegado com esse livrinho já no aeroporto, teria facilitado bastante a minha vida na hora de comprar o chip e o ticket do ônibus, que eu tive que comprar também ali para ir para o centro de Paris. E eu levei horas para conseguir fazer isso, porque ninguém sabia me falar aonde que tinha o chip para comprar.
E tava chovendo pra caramba quando eu cheguei em Paris. E daí, onde que ia pegar um ônibus? E daí, onde eu fui pegar um ônibus, não passava nunca o ônibus que eu fui pegar. E aí, depois que ele chegou, ele leva mais de 1 hora pra chegar onde eu precisava ir. E aí, onde que vai descer? E precisa pegar metrô, enfim. Confusões de Paris. Uma cidade totalmente diferente para mim e que foi uma surpresa bastante agradável. A arquitetura parisiense é linda e eu acabei saindo de Paris amando aquele lugar e querendo ficar muito mais tempo e retornar à visita. E isso tem bastante a ver com a grandiosidade mesmo da cidade, com as oportunidades, com o entretenimento, com o lazer. E logo que eu cheguei, a minha amiga tinha comprado pra gente um concerto de verão lá em Versalhes. Uma vez por ano eles fazem a abertura do verão e eles ligam todas as fontes do Jardim de Versalhes. Era meu sonho total conhecer Versalhes, eu sempre quis. Achava lindos os jardins e queria, era uma vontade. E ela me levou. Aí ela tem uma motinho e a gente foi de moto e tava maior frio e eu não tinha roupa, né? E aí aquele perrengue, enrolando as blusas da cabeça embaixo do capacete. Mesmo sendo verão, gente, eu não peguei muito calor na Europa. Eu peguei um verão bem gelado. E aí, chegar em Versalhes foi muito uou! Versalhes é grandioso, é espetacular, é totalmente diferente dos palácios que eu tinha visto ali em Portugal. É um negócio surreal, assim, é monstruoso. Ele parece que explode sua cabeça mesmo, sabe? Quando você vê, é muito bonito. A cidade é super arrumada. E aí, nesse passeio pelos jardins, eles liberam todas as fontes. Então, a minha amiga estava comigo, ela foi me mostrando, foi contando as histórias das fontes e dos lugares. Porque nem sempre as fontes estão ligadas. E foi muito legal ver tudo funcionando. E aí, chega uma certa hora, eles param tudo e começa uma apresentação de música clássica, coordenada com as fontes e coordenada com fogos de artifício. E o pôr do sol, porque o pôr do sol, viajar no verão é muito bom, porque o pôr do sol era quase 11 horas da noite. Então, vivendo tudo aquilo, assim, ó, já logo de cara eu cheguei e Paris já me tirou o fôlego. E era só o primeiro dia do que eu tinha para viver lá pela França. O resto eu te conto no podcast da semana que vem. Então, fica comigo aqui, nos vemos na semana que vem e não esquece, quando te perguntarem, vai com quem? É só responder, ué, eu vou comigo.